Shalom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô doente e por isso faz tempo que não tem vídeo no canal. A Sheila ficou uma semana doente, agora a velha alergia, né, a febre do feno, a alergia a pólen. E tô eu aqui com os meus remedinhos, mais pastilha. Tô com um chá quente, fervendinho, de frutas vermelhas que eu adoro. E bora lá, vamos ver o que vai dar. Ultimamente as pessoas têm perguntado sobre conversão ao judaísmo. Esse tema ele é muito confuso, ele é muito complicado porque não depende de mim, não depende de vocês, depende de uma série de fatores. Aí no Brasil eu sei que tem a conversão reformista, mas para casamento aqui em Israel, essa conversão ela não é válida. Talvez você consiga fazer aliar, mas não consegue ter filhos judeus aceitos na comunidade judaica ortodoxa daqui e nem para casamento, ok? Eu não vou entrar na questão, o motivo por que vocês querem se converter. Eu não vou entrar na questão religião. Além de você querer se converter ao judaísmo, além de você saber sobre judaísmo, sobre a Torá, sobre os preceitos da Torá, sobre as mitzvot, sobre as brachot, sobre tudo que você precisa saber, plus o hebraico, você tem que estar pronto para essa transformação. O que seria a conversão? Receber uma alma judia, ok? Então, se você pensa que você vai fazer conversão só para conseguir um documento, só para conseguir morar aqui, você não vai conseguir, porque os religiosos, os ortodoxos, eles são pessoas muito especializadas no assunto judaísmo, eles são muito sensíveis a esse tipo de pessoa. Então, se não é real, se não é verdadeiro, se não é do coração, desiste, vai procurar uma outra coisa para fazer na vida, porque você não vai conseguir. Vai gastar tempo, dinheiro, paciência sua e pena, ravala lasmano. Agora, para todos esses que querem realmente ser judeus, sei lá por quê, porque o vô era judeu, porque o pai é judeu, alguma coisa assim, porque tem algum judeu na família e você quer voltar para suas raízes, então você deve entrar em contato com algum judeu ortodoxo. E eu acabei de ler uma mensagem no meu canal da Suelen dizendo que a sinagoga onde ela mora é muito fechada para pessoas de fora. Todas as sinagogas são fechadas para pessoas de fora. Então, se você quer se converter ao judaísmo, primeira coisa, estude, ok? Estude muito. O judaísmo é estudo para toda a vida. E você vai conversar com um rabino, mas não um rabino qualquer. Você vai conversar com um rabino ortodoxo e explicar para ele a sua posição, o porquê que você quer se converter, se você já tem ieda, se você já tem experiência no judaísmo, se você tem como morar dentro da comunidade judaica ou próxima da comunidade judaica e passar os Shabbatot com eles e viver uma vida judaica. Não, se converter ao judaísmo é ser judeu. Então, se vocês querem ser judeus, vocês já devem saber, já devem conhecer do que se trata e não acordar, quero ser judeu, sei lá por quê. Ai, ninguém aqui me aceitou, então, não sei o que fazer. Vai ser assim sempre, porque o judaísmo ele não é missionário, entendeu? Ele não vai para você de porta em porta, igual aqueles que pedem, né, testemunha de Jeová, que vai de porta em porta falando da fé. O judaísmo não é assim. Se você já é judeu e tem um amigo religioso, ele vai tentar trazer você para a sinagoga, mas se você não é judeu, nenhum judeu religioso ortodoxo vai chegar até você e vai tentar trazer você para cá. Então, a minha conversão, eu vou conversar sobre a minha conversão. A minha conversão eu não pude fazer no Brasil, porque o Rabad, quando eu fui para o rabino do Rabad,
ele disse que eu não morava perto de sinagoga, eu não tinha como ficar perto da comunidade judaica, eu não tinha como passar o Shabbatot numa casa de família religiosa. Então ele não tinha o que fazer comigo, ponto final, e esse foi um não bem grande que eu recebi. Então, não vou dizer que eu desisti, mas eu entendi que não era para mim naquela época. E aí Deus fez um caminho diferente na minha vida, com linhas tortas, e assim eu consegui a minha conversão depois de alguns anos. No total, de quando eu conheci o judaísmo até quando eu consegui a minha conversão, foram 12 anos, tá? Só que quando eu já estava aqui, já estava aqui há alguns anos já, e que eu falei, não, agora realmente, já que eu tô aqui, então por que não tentar de novo, né? E aí eu tentei a minha conversão. Eu fui para um rabino, rabinos que recebem você para entrevistas do tipo conversão. Se você não tem nenhum rabino assim que você conheça, quando você já estiver no nível, né, que eu estava, então você deve ir para um rabino seu mesmo, para um rabino da comunidade. Por exemplo, eu moro aqui em Evineuda, eu poderia ter ido no rabino daqui de Evineuda e conversado com ele, ele ia me encaminhar para um rabino responsável por essa procedura, por essa burocracia, vamos chamar assim, burocracia. E daí eu fui para esse rabino, ele tem todo um formulário, e ele me fez N perguntas, e a pergunta, ela volta em formato de outra pergunta, é como se fosse uma investigação. Por exemplo, por que você quer ser judia? Aí você fala. Aí depois tem lá embaixo, passam 10 questões, daí ele pergunta de novo, e por que você quer ser judia? Ou como você chegou ao judaísmo? Você quer continuar no judaísmo? Tipo, ele quer testar você, ele quer ver se você está sendo pressionada a se converter por algum motivo, porque você tem um namorado judeu. Ai, desculpa, tá seca a garganta. Um namorado judeu, alguma coisa assim, ou se você tá sendo expulsa de Israel e você precisa de um visto extremamente urgente, ele quer testar tudo isso. Então, a sua resposta tem que ser do coração. Não pode ser decorada, não pode ser criada. Você tem que ser a sua história. Eu nem todo mundo fala, estuda, decora isso e aquilo. Eu falei assim, não, eu vou falar o que eu sou. Eu vou falar a minha experiência, porque eu quero realmente ser judia. A minha história de vida eu contei. Então, eu não tive por que sentir medo, gaguejar, errar nas respostas, porque era a minha vida, era a minha história. E daí ele não aceita sim ou não. Ele pega tudo isso que você fez, tudo isso que você respondeu e manda pro VAD, para VAD, que é lá em Jerusalém. Nessa VAD é como se fosse, eu não sei falar VAD em português, é como se fosse um plebiscito, é uma votação com órgãos responsáveis, tipo que vota, um órgão responsável são os religiosos ortodoxos, o outro é o governo e o outro eu não lembro quem é. Enfim, isso vai para lá. A conversão ortodoxa, ela é gratuita aqui em Israel. Gratuita entre aspas, ela é paga, só que quem paga é o governo. Então quem decide se você vai para ela ou não é o governo. Porque eles pagam professor, eles pagam o aluguel do lugar que eles precisam dar as aulas. Tem todo um sistema, né? Como se fosse uma escola. Então, por isso, tem sim gastos e quem banca é o governo. Então, ele decide quem vai para lá ou não. Depois que você é aceito nessa votação do VAD, aí você é chamado para escolher o lugar que você quer fazer o curso. No meu caso, eles me disseram que tinha em Natânia, só que o curso já tinha começado e era em hebraico. E eu disse que como eu já tinha começado, e por ser em hebraico, que não é a minha língua materna, então ia ficar difícil para mim, né? Já é um assunto delicado. Então eu disse que talvez eu fosse esperar um outro curso, mas eu não tinha mais tempo para esperar, porque eu queria me casar novamente com meu marido como judia, um casamento religioso, porque o meu sogro, ele estava morrendo, ele estava muito mal de câncer já há muitos anos, e a gente tinha medo que ele não fosse suportar até
ele não fosse ficar vivo até o nosso casamento e depois até o nascimento da nossa filha. Então, por isso era tudo muito rápido, com muito estresse. E aí eu fui pro curso e escolhi um curso em espanhol, que foi em Iranana. E o professor, ele é argentino, ele é tipo um rabino argentino, que morou no Rio de Janeiro há alguns anos e falava também português. Só que no curso ele falava só espanhol porque tinha exatamente, vamos supor, 49% dos alunos eram brasileiros e 51% era pessoas que falavam espanhol, língua materna. Então ele falava espanhol, mas foi fácil. E aí eu fiz o curso lá, foram 8 meses de curso, o curso são 8 meses porque você tem que passar todas as Hagim, todas as festas judaicas. E eu fui para o Beit Din antes do término do curso, porque eu já tinha bastante experiência e eu já estava apta muito antes de terminar o curso para passar no Beit Din, porque eu já estudava há muitos anos o judaísmo. E daí eu fui para o Beit Din e eu fazia aulas particulares, assim, não de pagar, particulares que eu ia sozinha com a esposa do rabino daqui de onde eu moro, e ela me ensinou muita coisa e me adotou. Precisa de uma família adotiva, religioso, ortodoxo. E aí eles me adotaram, então os Shabbatot a gente passava lá, as Hagim, ela me ensinava sobre as aulas para mulheres, ela me ensinava sobre as festas, e eu participava uma vez por semana das aulas das mulheres também, que é um assunto geral de tudo que possa imaginar, de Torá, de comportamento feminino, de pureza da mulher, das festas, de tudo que precisa aprender. Então era muito gostoso essa época. E aí eu fui pro Beit Din, e na primeira vez que eu fui pro Beit Din eu já passei. E quando eu cheguei no Beit Din, eu era tão, sortuda, que em vez de 3 rabinos, tinham 4. Aí eu tremi nas bases, assim, falei, nossa, tinha que ser na minha vez, né? Aí ele viu que eu tava meio atordoada, assim, o rabino, daí ele perguntou pra mim por que eu tava assim. Eu falei, primeira coisa eu tô nervosa, segunda coisa eu pensei que fossem 3, e tem 4. Aí ele disse que o quarto era fulano de tal, que estava fazendo estágio. Ele não era daqui de Israel e ele estava aprendendo para entrar nessa área. Enfim, daí ele já começou assim, eu não tô aqui para reprovar você, eu só tô aqui para te ajudar, e as minhas questões, nem todas você saberá, porque eu faço isso de propósito, porque eu quero ensinar você. Eu tenho mais experiência do que você no judaísmo e eu quero passar para você uma lição de vida, uma lição da cultura judaica. Então, não fique muito nervosa e vamos fazer como se fosse um bate-papo. Eu converso, você conversa, eu faço algumas perguntas, você responde. Ele perguntou algumas brahot, ele perguntou alguma coisa de Shabbat, alguma coisa de festas, o meu motivo porque eu quero ser judia, explicar um pouco da minha vida, e depois ele me pediu um nome judaico quando eu já tinha passado, e assim foi a minha conversão. Depois, logo em seguida, já marcamos o casamento, porque tem que ser muito breve, e primeiro eu fui na mikve em Tzfat, a cidade cabalística, e depois já foi nosso casamento. Essa foi a minha conversão. Então, se vocês querem a conversão ortodoxa, eu não posso indicar rabino, eu não posso ajudar vocês, porque isso é a história de vocês, é a vida de vocês. Eu posso contar a minha história e através disso vocês entendem, cada um da maneira dele, o que deve ser feito. Mas se você precisa de ajuda, é só um rabino mesmo. São pessoas penetradas nessa área de conversão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o joinha, de se inscreverem no canal para quem ainda não é inscrito e ajudar as pessoas que querem se converter, assim como vocês. Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Bye!